Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar, então, abordar o conceito de portfólio. Já vimos, então, projetos, já vimos programas e agora, então, a gente vai ter essa definição, esses conceitos de portfólio. Lembrando que esse curso, né, Fundamentos sobre Gerenciamento de Projetos, a gente não faz aquele drill down, não vai com muita profundidade em nenhum dos conceitos, porque eles são bastante complexos, mas a ideia nossa é dar uma visão bastante alargada das principais metodologias, abordagens, estratégias para a gestão de projeto. Então não poderia ficar fora a gestão de portfólio. E lembrando então que a gestão de portfólio ela é muito mais uma estratégia organizacional do que realmente uma metodologia de gerenciamento de projeto. Óbvio que hoje no mercado tem bastante autores, bastante profissionais falando da gestão de portfólio, elevando isso para as principais organizações. Entretanto, é altamente recomendável que a empresa tenha uma maturidade de gestão de projeto e entenda, né, fundamentalmente como se dá esse processo de gestão de projetos. Não é necessário, obrigatório entender de programas para entender de portfólio. Óbvio que ajuda? Sim, tudo ajuda. E você como gerente de projeto, é fundamental que você tenha essa visão, porque você é o profissional que vai ajudar, então, a organização a entender, a navegar nesses conceitos, né, para saber se ela está gerenciando um projeto, se ela está gerenciando um conjunto de projetos, se esse conjunto de projetos pode ser chamado de programa, ou se esse conjunto de projetos é um conjunto de projetos com alta complexidade, se você consegue maximizar benefícios, não, se você vai gerenciar a operação, não. Então, é importante, né, para o gerente de projeto, então, ter essa visão, ter esse entendimento, porque cada profissional traz esse conjunto, esse arcabouço teórico de conhecimento, isso fundamenta totalmente a organização e você se desenvolve profissionalmente, ajuda a sua organização a desenvolver, ou até no seu próprio negócio, melhorar o seu próprio negócio através de uma visão mais estratégica, ok? Então, o que é portfólio, né? Lembrando da nossa figura inicial, onde nós mostramos, né, os três principais livros aí do PMI, que servem aí realmente de uma fundamentação interessante para a gente. Não são apenas esses livros que fundamentam, mas eles são interessantes para mostrar, né, essa visão estratégica aí sobre a gestão de portfólio. Então, agora nós iremos fazer um drill down, né, entender um pouquinho melhor sobre prioridades, limites de recursos e, fundamentalmente, estratégia organizacional. Então, a visão de portfólio, lembre-se, né, que em cada um desses momentos você tem algo acontecendo, há um ciclo de vida de estratégia aqui, há um ciclo de vida ocorrendo aqui, há um ciclo de vida ocorrendo aqui, e a gestão de portfólio ela vai analisar todo esse ciclo de vida, né, desde a sua priorização de projetos, se você realmente está maximizando benefícios durante o ciclo de vida dos seus projetos, se os projetos estão realmente alinhados com o negócio da empresa, estão trazendo, maximizando benefícios, e essa longevidade do seu produto na operação, se realmente você conseguiu, daquilo que você idealizou, realmente você conseguiu aqui trazer os recursos, os benefícios, as vantagens competitivas, as vantagens estratégicas que você tanto busca, a organização tanto busca, e é importante para o negócio. Ok? Então a gente vai dar um drill down em cima da visão de portfólio, né? Lembrando que esse é o último aí da trilha, depois a gente vai falar de maturidade e outras áreas de conhecimento aí que são importantes para a gestão de projeto. Então, o que é, né, fundamentalmente, o que é o portfólio? O que é gestão de portfólio? Qual é a vantagem estratégica de a gente fazer uma gestão de portfólio? A gestão de portfólio é definida, né, como projetos, programas, portfólio subsidiário e operações gerenciadas em grupo para alcançar objetivos estratégicos. Então, a gestão de portfólio ela é em função de objetivos estratégicos. Bottom line, esse é o mais importante. Hoje é muito simples você entrar numa organização, né, e fazer a seguinte pergunta: quais são os seus recursos estratégicos? Né? E quando você faz essa pergunta para a organização, quando você faz o que você chama de recursos estratégicos, as empresas vão falar uma série de coisas, né? A minha área de P&D, a minha área de operação, meus sistemas. Eu gosto muito da definição do Norberto, quando ele diz que recursos estratégicos são tudo aquilo, bem diferente do que a economia fala, né? É tudo aquilo que eu tenho pouco. Né? Então, por que se torna estratégico? Porque já que eu tenho pouco, se eu usar errado, o pouco que eu tenho eu vou perder. Então, em algumas empresas, seu recurso estratégico pode ser o dinheiro, em algumas empresas, seu recurso estratégico realmente pode ser um departamento, pode ser um equipamento que você tenha, né? E pode ser pessoas, né? Pode ser o seu recurso,
organizacional pessoas, né? Que você tem um grupo pequeno de especialistas, você tem um grupo pequeno de desenvolvedores de sistemas, você tem um grupo pequeno de testers, você tem um grupo pequeno de dinheiro, talvez. Então, tudo isso nós vamos chamar, né? Tudo isso ou estas coisas que você tem dificuldade de maximizar, nós vamos chamar então de recursos estratégicos, né? É importante também a gente salientar, né, que dentro aí do portfólio, né, então você pode ter projetos, você pode ter programas, subprojetos, subprogramas, e não necessariamente dentro do portfólio os projetos estão obrigatoriamente relacionados, porque a gestão de portfólio ela vai olhar toda a sua estratégia organizacional. Então, tudo que você tem aí de estratégia e definição organizacional é o que realmente a gestão de portfólio vai olhar. Então, isso posto, o gerenciamento do portfólio, então, a estratégia que você deve gerenciar, tanto de forma profissional, né? Tanto o gerente, vamos chamar esse cara de gerente de projeto, programa e portfólio, GPP, gerente de projeto, programa e portfólio, tá? Então, o gerenciamento de portfólio é definido como gerenciamento centralizado. O que se quer dizer com esse centralizado? Você já não vai ter áreas isoladas fazendo gerenciamento de projeto que não estejam alinhados com a visão, com a missão, com o valor organizacional. Aí você fala, Luiz, mas desculpa, todas as organizações têm os projetos alinhados com a estratégia organizacional. Nem sempre. Muitas vezes a pressão de um determinado departamento, uma área consegue, por exemplo, por uma questão de budget, o marketing consegue mais dinheiro do que a TI, ou a TI consegue mais dinheiro do que o marketing, ou financeiro gasta menos dinheiro do que produção, ou produção gasta mais dinheiro do que o financeiro, e apenas por uma questão de força, de empoderamento, ou de justificativas específicas, de repente, uma justificativa que o mercado ano que vem vai querer mais isso, então a área de produtos ou serviços vai fazer mais. Então, centralizado de um ou mais portfólios ou projetos para alcançar, então, os objetivos estratégicos. Fundamentalmente, nós ficamos sempre nessa definição de gerenciamento estratégico, tanto o gerenciamento do portfólio definido como objetivos estratégicos, assim como o gerenciamento do portfólio também na direção de você alcançar os objetivos estratégicos da organização, né? E programas ou projetos de portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados. Porque a empresa ela pode simplesmente, né, num determinado ano, determinado período, buscar, né, um outro segmento, buscar um novo produto, ou criar uma filial que pode dar certo ou não pode dar certo. Então, tudo isso ela pode adotar uma gestão de projetos, que é dependente ou interdependente, relacionado ou não, com uma nova área de criação. Eu quero crer que a GE, ao longo desses milhões de anos que a GE está no mercado, em algum momento ela deve ter criado algum negócio ou produto que não foi um sucesso, né? Eu quero crer que IBM, que Xerox criaram um produto ou serviço que não foram um sucesso. E nesse momento a gestão de portfólio foi eficiente, pegou uma parte do dinheiro do orçamento e investiu naquele produto, ou por uma questão de tempo de mercado, de time, ou de necessidade, o projeto não atendeu, mas pelo menos tentaram, foram lá, investiram, fizeram uma análise de mercado. Então são projetos, eu quero dizer que são projetos interdependentes ou dependentes de toda a estrutura organizacional. Ok? Então basicamente é isso a definição aí que eu queria trazer para vocês sobre gestão de portfólio. Quando eu estava pensando, né, em trazer algum filme ou algum texto, algum artigo, alguma coisa sobre portfólio, talvez nos grandes empresas lá, mega projetos, tenha alguma coisa. Não sei, né? Então o que eu pensei em fazer nesse momento? Ao invés de falar um vídeo ou trazer um vídeo ou falar para vocês um filme, alguma coisa, eu vou tentar explicar isso de uma outra forma sobre duas visões que eu tenho, né, sobre gestão de portfólio. A primeira é mais singular e mais simples. Imagine uma empresa, né, uma mega empresa de construção civil que tem o hábito de fazer pontes e prédios aí de altíssimo padrão, prédios para fins comerciais. Ela decide, em um dado momento, falar assim, ok, vamos entrar nesse mercado imobiliário de varejo e vamos construir um loft residencial. Visivelmente, né, sabemos que em termos de construção civil, a construção de um prédio comercial
ou um prédio residencial, algumas das características são bem similares, né? Fundação, não necessariamente a profundidade, mas a técnica de fundação é bastante similar, a construção de paredes, não relacionamento à largura, o material que se usa, mas a própria construção da parede é bastante similar, o piso que se utiliza, o concreto. Então, uma série desses materiais e técnicas, né, são bem conhecidas pela empresa. Quando ela entrar, então, nesse mercado de construção de um loft, ela vai, durante um período, né, ela vai tentar constrói o loft, e você é o gerente de projeto que está construindo esse loft, ok? Então, vamos imaginar que esse projeto dura um ano e meio, e durante o ciclo de vida você acompanha certinho, faz uma excelente gestão de projeto e tal. Você está na mão, porque você está com um projeto que é estratégico para a empresa. A empresa, ao final, né, a organização que você está atuando, ao final, ela vem nos últimos 20 anos construindo pontes e prédios comerciais, e de repente ela decide criar esse braço. Ok, quando isso ocorre, esse projeto ele já não é mais um projeto tradicional, ele é um projeto de portfólio, porque ao final do projeto, terminar ele no prazo, terminar ele no custo, entregar ele com as principais características que foi desenhado, ok. Mas a empresa vai fazer determinadas perguntas do tipo, nós somos competitivos com o mercado? Quando construímos esse prédio, né, ao final da construção, o que nós gastamos é igual ao nosso concorrente gasta? Estamos bem? Na hora de vender, nós estamos vendendo pelo mesmo preço que o meu concorrente vende? No prazo, né, o prazo que um concorrente constrói é o mesmo prazo que eu construo em maior tempo, menor tempo? A tecnologia que eu utilizei é a mesma que o mercado usa? Então, vou ter uma série de perguntas estratégicas que você, como gerente de projeto, tem que se preparar para respondê-las. Porque, de repente, a empresa, ao final de um projeto como esse, ela não é competitiva. Ou ao final de um projeto como esse, ela não tem um bom time. Ou ao final de um projeto como esse, o custo dela é muito alto, a operação dela é muito alta e ela não consegue ser competitiva. Ok, ela tem a tecnologia, sabe fazer, tem todo especialista, tem tudo, mas ela não é competitiva. Então, quando você olhar para um projeto de portfólio, essa é uma visão quando você tem um projeto de portfólio, né? Então, dentro da estrutura organizacional, a empresa define lançar mão de fazer de um outro segmento, de um outro produto, ou lançar uma pequena variação do seu produto, ou uma grande variação do seu produto. Vamos imaginar a Apple querendo fazer, sei lá, chinelos eletrônicos. Né? Então, seria um produto, né, que nesse primeiro momento você chamaria ele de um produto, então, um produto de portfólio, ou um projeto, você estaria gerenciando um projeto de portfólio. Ok? Essa é a visão exclusiva. Quando você faz uma gestão estratégica, significa então, o que a gente está falando aqui da gestão de portfólio é quando todos os projetos da empresa, todos, ou seja, a empresa a partir de agora é uma empresa orientada a projetos. Então, todos os projetos organizacionais, ele fica embaixo de uma única gestão. Então, você vai criar um documento, né, um termo de abertura de projeto de portfólio, que ele vai fazer a viabilidade, ele vai fazer a seleção, ele vai fazer o critério, ele vai fazer as análises, as viabilidades, o conflito de recursos, se ele realmente está alinhado com a estratégia organizacional, em quanto tempo eu recupero isso, se é um projeto viável, se não é um projeto viável, se ele está no time certo, se os recursos financeiros, os recursos estratégicos são suficientes para atender cada um desses projetos. Aí você não olha mais um projeto isolado, você olha o conjunto de projetos. Então, muitas vezes um projeto que ele aparentemente ele é estratégico, ele pode conflitar com outro projeto que não seja estratégico, mas seja mandatório, porque os recursos são os mesmos. Então, se você começa esses dois projetos ao mesmo tempo, sem ter uma gestão estratégica, o que vai acontecer? Um dos dois projetos ou ambos os projetos vão atrasar. E talvez um projeto que é mandatório, que você vai ser penalizado por implementar, você será. E um projeto estratégico, o lançamento de um produto, você não tem um timing correto, você não consegue chegar no mercado no tempo certo e pode até perder a estratégia de mercado. Então, quando nós falamos, então, do que é gestão de portfólio, você pode olhar portfólio como uma única coisa, né? Uma gestão de projeto de portfólio isolado em termos de toda a sua organização, uma coisa infinitamente isolada, e também você pode olhar como gestão de portfólio, aí, o que eu falei no primeiro, né? Gerenciamento de portfólio, projeto isolado, e gestão de portfólio organizacional, uma visão bastante alargada em relação a isso. Então, não trouxe o vídeo, né? Não trouxe o filme, mas consegui aí de uma certa forma tentar trazer para vocês então o que é essa visão aí um pouquinho mais alargada sobre gestão de portfólio e essa visão do que é
Gerenciamento de portfólio, o que é gestão de portfólio. Aqui nós estamos falando dos dois conceitos, né, mas mais alinhado, né, com realmente a gestão de portfólio, porque a gestão de projeto, já falamos, você tem total habilidade para fazer isso. Se não viu, volte no vídeo, dá uma olhadinha, mas a gestão de projetos é uma gestão mais centralizada, na gestão de programas, um agrupamento, e agora a gestão de portfólio, uma visão organizacional, ok? Então,